má do homem, né? Não tinha ninguém, não tinha ninguém para brigar, não tinha, né, ninguém para discutir, não tinha nada, né? Ninguém para ameaçar sua segurança. E Noé vai lá e se embriaga, né? Então, assim, você vê que não era suficiente. Destruir todo mundo, pegar um homem piedoso e através dele começar, não era suficiente. A gente vai ver por quê. Aí depois tem a aliança que Deus faz com Abraão, né? Que Deus mostra que a salvação era pela fé e não pelas obras, né? Ele vai falar: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ali Deus fala que através daquele homem ele vai começar uma nação, um povo sacerdotal, um povo que deveria levar os demais povos à presença de Deus. Depois Deus faz uma aliança com Moisés, né? Quando ele vai tirar o povo do Egito, e aí ele revela uma lei, ele entrega uma lei, que o homem deveria viver em obediência àquela lei. Mas aí a Bíblia vai mostrar que a lei era boa, mas o homem não era, né? E aí o homem que estava enfermo, a lei só veio para agravar a situação, né? A lei é boa, mas eu não sou, e eu não consigo obedecer toda a lei. O que fazer? Entende? E aí, por último, a gente vai ver a questão de Deus, da aliança de Deus com Davi, né? Que Jesus é chamado filho de Davi, ou seja, uma aliança de que do trono de Davi viria o Salvador, né? Isso mostrava que o domínio de Jesus como rei, como um rei, né? E de um reino maior e melhor do que todos os que já existiram. Portanto, irmãos, com a encarnação de Jesus, todas essas alianças que Deus fez, elas ganharam cores, né? E nós podemos ver o cumprimento de todas elas de maneira completa. Todas as alianças, desde Adão até Davi, elas apontavam para Jesus. Ok? Os irmãos querem falar alguma coisa? Vamos lá. O que conduz o homem à salvação? Daqui a pouco a gente vai apimentar o negócio, irmãos. A gente está só colocando alguns pontos aqui para a gente, daqui a pouco, chegar onde a gente quer e aí o negócio vai pegar fogo. Olha só. O que conduz o homem à salvação? A Bíblia fala que é o arrependimento, a fé e a obediência. Ok? E tudo isso mediante a graça, porque a graça de Deus vai capacitar o homem a viver de acordo com isso. A graça de Deus vai capacitar o homem para que ele seja salvo. Não existe mérito por parte de homem em nenhum desses elementos, irmãos, tá bom? Arrependimento, disse que arrependimento é o vômito da alma, né? É uma profunda tristeza que vem de Deus, né? E que faz com que o homem mude a sua conduta. O arrependimento ele afeta o intelecto, a emoção, a vontade, né? As ações do homem. O homem é salvo pela fé, né? Uma vez que o homem que se arrepende e ele se entrega a Deus incondicionalmente, ele demonstra essa fé, essa confiança, e ele percebe que a fé é um dom de Deus, né? É Deus quem dá ao homem essa capacidade de crer, tá? Fé, então, é reconhecer que você é um pecador, os seus deméritos, a sua condenação e os méritos de Cristo, tá? A fé é receber a salvação de forma ativa, como alguém diz, né? Então, e essa ação da fé, esse poder da fé nos levará a uma conduta conforme a vontade de Deus, ok? Depois do arrependimento e da fé, nós teremos a obediência. Um coração arrependido, um coração confiando, a confiança firme no Senhor, não tem como resultar em outra coisa senão numa vida de obediência à palavra de Deus, ok? Então, irmãos, sempre que nós falamos sobre a salvação, nós estamos falando sobre a graça, tá? O que seria a graça, irmãos? A gente canta sobre a graça, a gente fala sobre a graça, mas às vezes a gente não entende o que é graça, né? A graça, irmãos, é a ação de Deus na vida do homem, é como se fosse um poder, uma energia, vamos dizer assim, entre aspas, de Deus que entra no homem, né? E que capacita o homem a viver conforme a vontade de Deus. Graça, como a gente sempre diz, é favor imerecido. É dar ao homem aquilo que ele não merece. É conceder ao homem aquilo que ele não é digno. A gente sempre fala que graça é o contrário da misericórdia. A graça, eu dou ao homem aquilo que ele não merece. A misericórdia, eu não dou ao homem aquilo que ele merece. Entendeu? Então, pela misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é a condenação,
que é o castigo. E pela graça ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Então a salvação, irmãos, é puro fruto da graça. É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos, tá? E não podemos confundir, irmãos, a graça de Deus com a sua justiça, né? O fato de Deus ter nos salvado, isso é importante. O fato de Deus nos dar aquilo que nós não merecemos não significa, irmãos, que Deus fez vista grossa para o nosso pecado. Passou um pano e falou, deixa tudo para trás, para lá, esquece. Não, pelo contrário. Nós somos justos, nós recebemos essa salvação pela graça porque alguém pagou o preço. Então, esse preço que Cristo pagou na cruz, né? Esse sangue que foi derramado, ele nos torna justos, ele nos dá essa graça, mas mediante esse preço, não veio do nada. Não foi assim, eu resolvi hoje que eu vou esquecer tudo que vocês fizeram e a partir de hoje está todo mundo salvo. Não, não é assim. Nossa redenção dependia do derramamento de sangue e isso aconteceu então na cruz, ok? Então, irmãos, essa questão de Deus nos tornar justos, ela remove de nós dois perigos. O perigo de nós sermos orgulhosos ao ponto de achar que somos justos por nós mesmos, do alto esforço, eu me salvo. E o segundo é o perigo de que eu sou fraco demais, eu estou fora dos planos de Deus. Não. Então, a nossa salvação ela tem uma base sólida. A nossa salvação ela tem um fundamento. E esse fundamento é a morte de Cristo. Alguém quer falar, irmãos? Não estou entendendo tudo, não estou entendendo nada, mas daqui a pouco eu vou fazer vocês falarem. Os nomes que a Bíblia usa para salvação. Resgate, né? Redenção que nada mais é do que o resgate de um escravo mediante o pagamento você resgatar um escravo mediante o pagamento desse resgate. Ou seja, não veio do nada, houve um pagamento, né? A Bíblia fala que chama a salvação também de perdão dos pecados. Ou seja, não se trata de uma vitória religiosa, mas de um perdão que nós recebemos. A Bíblia chama a salvação de uma porta, ou seja, é um lugar que você tem acesso, você entra e sai uma outra realidade, no outro lugar. Então você estava de um lado, você passou por essa porta, por isso Jesus fala, eu sou a porta, e quando você acessa essa porta, você está diante de uma outra realidade, de um outro mundo, que é o reino de Deus. Tá? A Bíblia chama essa salvação de conversão. Conversão aqui, para quem dirige sabe o que é, né? Você está indo por um caminho, num sentido, você pegar o retorno e voltar no sentido contrário, você ia no sentido da condenação, você agora está indo no sentido oposto, né? Na verdade, ao contrário, você estava indo assim, você se converteu e está subindo agora, ok? E a Bíblia chama também isso de um chamado, tá? Somos chamados à salvação. Muitos são chamados, poucos escolhidos à salvação, como se fosse Deus chamando o homem. Eis que estou à porta e bato. Essa questão, sabe? Adão, Adão, onde estás? Lá de Gênesis, né? Então é Deus chamando o homem, é um convite, ok? Então essa salvação, irmãos, a gente divide em 4 partes. Alguma parte, 2 partes é passado, para quem é salvo. A terceira parte é presente e a 4ª parte é futuro. Então 2 já aconteceu, uma está acontecendo e a outra acontecerá. O que é isso? Quando você é salvo, a Bíblia fala que você é justificado, se torna justo, e essa palavra vem do mundo jurídico, né? E esse tornar-se justo, irmãos, não é que você fez justo, você foi considerado justo, veio de fora. É um termo forense, ou seja, algo que vem de fora. É como se fosse assim, a justiça de Cristo sendo imputada a nós, ok? Então assim, Romanos 5:1 vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, sendo pois justificados por Deus, eu vou ler aqui, irmãos. Sendo justificados por Cristo, temos paz com Deus, é uma coisa assim. Tendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus. Então, assim, o primeiro fruto da salvação, quando você é justificado, você passa a ter paz com Deus. E esses dias nós falamos, a paz com Deus é diferente da paz de Deus. A paz de Deus, ela entra no meu coração e ela muda as minhas ações com o meu próximo, com o universo. Agora, antes de eu ter a paz de Deus, eu preciso ter paz com Deus. Então, o primeiro fruto da salvação é esse. Ele me justifica, a justiça de Cristo é atribuída a cada um de nós. Você tem noção do que é isso? Deus pegar um miserável, um assassino, um homicida, um ladrão, o pior tipo de gente que você imaginar, um genocida, né? Essa pessoa se entrega para Cristo, né? Ela é salva por Cristo. E Deus passa a imputar a essa pessoa a justiça de Cristo. Ela fica sendo tão justa como Cristo. No sentido de, né, como Cristo homem é que eu estou falando. Isso é absurdo. Por isso que Paulo fala que esse evangelho, que essa salvação, ela é loucura. Ela é loucura para os gregos, ela é escândalo para os judeus, porque ela é um absurdo. Por isso que o mundo fala, a pessoa fez, agora está lá na igreja, enfiada na igreja. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu falo, isso daí escandaliza, isso daí ofende, né? Como assim? Você quer me dizer que um pai de família que nunca roubou, que nunca matou, e vai para o inferno? E um camarada que aprontou, só porque fica enfiado numa igreja vai para o céu? É isso mesmo, é isso que a Bíblia fala. Né? Doa quem doer. Essa é a realidade da palavra de Deus. Isso é glorioso, irmãos, isso é extraordinário, porque não depende das obras que alguém tenha feito. Depende de nada. Então, assim, essa justificação ela aconteceu, irmãos, na hora que a pessoa ela se entregou a Cristo. É na hora, é um ato, ok? A pessoa se entregou para Jesus, levantou a mão, foi lá na frente, tal, né? Ou em casa, Senhor Jesus fez uma oração, tal, entregou o coração para Jesus, Jesus entrou na vida dela, ela está justificada, ela está livre da condenação. Nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. É o que a Bíblia vai dizer em Romanos, ok? Então nós mudamos de posição. Passamos de inimigos para filhos de Deus. Éramos inimigos da cruz, inimigos de Deus, e agora temos paz com Deus. Essa paz com Deus, irmãos, você já parou para pensar, irmãos, que você era inimigo do céu? Que você era inimigo dos anjos, né? Inimigo de todos os seres celestiais, e agora somos amigos, agora somos filhos. Não é verdade? Estou imaginando, irmão, antes da pessoa aceitar a Cristo, se o anjo chegar perto dela assim para... mata, né? Fere, porque não entende, não se conforma com a desobediência, com a incredulidade. Então agora somos filhos. No mesmo momento em que você é justificado por Deus, acontece uma segunda coisa, que é a regeneração. Isso é simplesmente fantástico, fantástico. Vocês lembram no começo da aula que nós falamos sobre as alianças que Deus fez com os homens? Nós falamos que com Noé, Deus ele pegou a humanidade, ele praticamente destruiu, ele recomeçou a humanidade. Por que não mudou, irmãos? Por que não resolveu o problema? Porque o problema do homem, irmãos, é dentro. O que precisa mudar no homem é a sua natureza. A natureza do homem está caída. Então não adiantava destruir e deixar Noé na terra com a mesma natureza que Noé tinha, que era a natureza de Adão. Não resolvia o problema. Ou seja, para que o homem seja salvo, é necessário que seja implantado nele uma outra natureza, uma natureza de cima, uma natureza do alto, né? Essa regeneração é o seguinte, é nascer de novo. Você estava morto e recebeu vida, né? E é justamente isso, irmãos, que exemplo, não é verdade? Então o batismo vai nos mostrar isso, que os mortos, né? E renascemos, ressurgimos, somente, irmãos. Ressurgimos, né, através dessa vida que Deus nos deu, ok? Alguém alguma dúvida? Veja só, a regeneração, irmãos, ela não pode ser confundida com assim, Deus pegar a velha natureza do homem e dar uma melhorada nela, dar um upgrade nela, dar uma maquiada nela. Não. Estava morto. É uma natureza nova. Ok? Então, e às vezes a gente olha, irmãos, para a vida de algumas pessoas, a gente fala, infelizmente, essa pessoa não demonstra um novo nascimento. E aí, irmãos, quem não nasceu de novo, não adianta.
Não adianta. Não adianta, irmãos, você exigir santidade, você exigir obediência de quem não nasceu de novo. A natureza dele... sabe que Pedro vai dizer? Se você pegar uma pessoa que não nasceu de novo e quiser colocar nela a justiça, quiser a força, você vai ser justo, miserável. Sabe o que você está fazendo? É como se você pegasse um porco, e Pedro fala sobre isso, e desse um banho nele. Pega um porco, dá um banho no porco, coloca uma roupinha bem bonitinha no porco. Se for uma porca, você coloca lá um colarzinho nela, deixa igual a Peppa Pig, bem bonitinha assim. E aí, você solta essa porca. O que ela vai fazer? Vai voltar para lama. Por que ela vai voltar para lama? Porque a natureza dela não foi transformada. Você mudou a roupa, você deu um banho, você enfeitou, mas a natureza do porco é porco. E a natureza do porco vai levar o porco para a lama. Então não adianta. Enquanto a natureza não for mudada, não for transformada, não for implantada na pessoa uma natureza de cima, porque nascer de novo, que é o que Jesus disse lá para Nicodemos em João 3, é esse nascer do alto, é nascer de cima, é nascer de Deus. Enquanto essa pessoa não nascer de novo, irmãos, nada resolve, ok? Todo mundo nasceu de novo aí? Você precisa nascer de novo, viu, seu cara pálido? Você precisa nascer de novo, se você não nasceu, tá? Espero que todos tenham todos nascidos de novo, graças a Deus, né, irmãos? E aí, quando a gente é justificado... Alguém aí quer falar? Alguém ainda nasceu de novo e quer falar? Ô, Priscila, você quer falar? Você comentou, né, pastor, sobre algumas pessoas falarem, mas essa pessoa é de família, sempre fez coisas boas e como que ela vai ser condenada, né? Muitos ateus às vezes têm essa postura, né? Eu sou ético, faço as coisas certas e tal, mas tem coisas, né, que tem pecados que são secretos. Tem pecados que são públicos, né? A pessoa rouba, mata, todo mundo da sociedade fica sabendo, viu e fica escandalizado. Exatamente. Mas se as pessoas não têm pecados que são mais secretos, né? Que também necessitam de salvação, de perdão de Deus, uma redenção, um pecado de mentira que às vezes passa mais despercebido, ou de uma máscara, de usar... Enfim, né? Tem algumas coisas aí que as pessoas consideram que esses pecados... O que eu consigo esconder é quase como se não fosse pecado, né? Então, tipo, ninguém nem sabe que eu faço pecado, né? Que coloca isso como se também não precisasse de salvação, né? A salvação de Deus. Não, é fantástico, exatamente isso. E é interessante que essas pessoas, quando falam assim, elas dizem, alguns chegam até a dizer o seguinte: não, quando chegar naquele dia lá diante do trono de Deus, eu vou argumentar, eu vou falar um monte, eu vou dizer por que eu não criei, eu vou falar mal da igreja, eu vou falar mal dos pastores e tal. Sabe o que vai acontecer? Naquele dia, quando a pessoa estiver diante do trono de Deus, da glória, da santidade de Deus, ela vai se sentir pior do que um verme, pior do que uma bactéria. A pessoa vai se sentir tão lixo, tão pequeno, tão miserável. Para você ter ideia, homens de Deus, diante da glória de Deus, se sentiram assim. Isaías se sentiu assim. João, lá em Apocalipse, se sentiu assim. Homens santos, homens de Deus, diante do resplendor da glória de Deus, eles se prostraram. E João, moço, ele fala que ele perdeu a força. Ele perdeu as forças, ele não conseguiu ficar em pé. Daniel passou por isso. Diante de um anjo, Daniel não conseguiu ficar em pé. Entendeu? Aí a pessoa acha que vai chegar lá, vai argumentar, vai fazer uma tese de doutorado diante de Deus, e Deus vai ficar ouvindo ela, sabe? Diante da glória, irmãos, vai derreter tudo isso, vai desaparecer tudo isso. Entende? Então, essa é a realidade, ok? Então a gente vê que a salvação, ela é a justificação, a regeneração que acontece, é um ato. No momento que a pessoa aceita Jesus, ela é regenerada, ok? No momento que ela se entrega a Deus, ela é regenerada, ela é justificada. E aí começa, então, o terceiro aspecto da salvação, o terceiro elemento, que é um processo. E que processo é esse? É o processo da santificação. Né? A pessoa passa, então, a dar frutos dessa nova vida. E a santificação, irmãos, é o aspecto visível da salvação. Né? É a luta intensa contra o poder do pecado. Porque, irmãos, somos salvos, e aí a gente fala que tem dois aspectos passados, um aspecto presente, né? E outro aspecto que é o futuro. Então a gente diz que nós fomos salvos, nós somos salvos e também nós seremos salvos. Né? A nossa salvação só será
consumada lá no futuro, no quarto ato, ok? Então, assim, enquanto nós estivermos aqui, irmãos, nós não estamos livres da presença do pecado. E o Hernandes Dias Lopes fala muito bem disso. Ele fala que quando você é justificado e regenerado, você é livre da culpa do pecado, mas você ainda não é livre da presença do pecado. E a santificação é a nossa luta diária contra a presença do pecado, né? Então, a santificação fala da separação, a separação do mundo e o crente, e a igreja. Tanto é que a palavra igreja significa um povo que foi tirado para fora. Tirado para fora de onde? Tirado para fora do mundo. Está no mesmo ambiente, né? Mas não possui a mesma natureza, né? Ou seja, a santificação é a vontade dessa pessoa que foi entregue, que foi entregue a Deus, ok? E aí é importante, porque enquanto a justificação e a regeneração ela é instantânea, a santificação ela é progressiva. E aí, irmãos, aí a gente vai ver mais para frente que nós temos parte da nossa salvação, sim, por causa da santificação. Nós temos parte da nossa santificação, ok? A Bíblia não fala simplesmente a santificação como sendo um ato de Deus. Claro, é um ato de Deus, mas há uma participação nossa. Tanto é que a Bíblia fala, santificai-vos, né? A Bíblia está sempre nos exortando a nos santificarmos, né? E aí, eu faço parte disso. Entendeu? Eu faço parte na questão do Espírito Santo vir falar assim, ó, larga isso, desliga aquilo, faz aquilo outro, e eu dar ouvidos, ser obediente ou não à voz de Deus, ok? Tanto é que você pega, por exemplo, pessoas que têm o mesmo tempo de conversão, mas que o grau de santificação de uma e da outra é totalmente diferente, né? Uma evoluiu a sua santificação, a outra é um nanico espiritual. Tem pessoas, irmãos, que são nanicos espirituais, eles estão há 20 anos na igreja, a estatura deles espiritual é a mesma, não muda, eles não crescem, né? Porque não são diligentes, né? Não são zelosos em relação à sua santificação, ok? Algum santo quer falar alguma coisa aí? Pode falar, viu? E o último aspecto, irmãos, alguém abrir o microfone? Eu abri, Fábio, mas por eu favor. não quero falar do último aspecto. Depois eu pergunto, eu vou fazer uma pergunta, mas pode ir. Tá. Misericórdia, Fábio, me pergunta de você, mas tudo bem. Se cair a internet aqui, irmãos, pode ser que caia nos próximos segundos, viu? Ó, o último aspecto da salvação, então, irmãos, é a glorificação. É quando o nosso corpo, esse corpo velho, essa carcaça aqui, porque nós fomos salvos nela, estamos santificando nela, né, lutando contra o pecado nela, mas um dia a Bíblia fala que nós seremos glorificados, né? E aí nessa glorificação e aí, irmãos, é um aspecto importante, porque a gente fala assim, mas como lá no céu? Será que lá no céu não vai dar vontade de pecar? Será que lá no céu, puxa, o Arthur ficou me perguntando, pai, lá no céu tem Kinder Ovo, lá no céu tem Lego, lá no céu tem... E aí fala, será que lá no céu não vai dar vontade de dar uma pecadinha? Não, por quê? Por causa da glorificação. Seremos o corpo totalmente transformados, ok? A mente, entraremos numa dimensão totalmente nova. E aqui, então, a salvação ela será concluída. Então, você só será salvo definitivamente quando você estiver glorificado. Enquanto isso, irmãos, a nossa luta ela é diária, ela é constante. Tá bom? Então, assim, por meio da salvação, a imagem de Cristo, a imagem de Deus, através de Cristo, ela é implantada em nós. Tá? É como se Cristo estivesse... É o que Paulo fala, né? Uma das igrejas ele fala assim, até que Cristo seja gerado em vós. Né? Dia a dia ficando cada vez mais parecido com ele, né? A mesma imagem que foi perdida lá no Éden, então a salvação ela restaura essa imagem. Ok? Irmão Fábio, por favor. Pastor, acho que é uma pergunta que sempre surge nessa questão da salvação, né? E que as pessoas têm bastante dúvida. Eu queria mais um parecer do irmão nesse sentido, que é a questão da pessoa que não... Geralmente o pessoal pergunta, e os índios, né? Como que funciona isso? Porque eles nunca ouviram. Então, se o irmão puder falar um pouquinho dessa questão, assim, da pessoa que não conhece o evangelho, nunca ouviu, de repente, como que a salvação age nesse sentido aí?
Ixi. Eu sabia, porque, Fábio, que você vinha perguntar. Não, mas na verdade não é é porque eu sei que tem muitas pessoas, inclusive na sala, que já teve essa dúvida, tudo. Eu acho que se o irmão pudesse falar um pouquinho nessa. Como que funciona, irmão, essa questão de quem nunca ouviu o evangelho, morreu. Né? A pessoa nasceu numa tribo de índio, ela nunca ouviu o evangelho e ela morreu. É um assunto, há controvérsias, né, mas a gente entende que lá, baseado no texto de Romanos, a pessoa ela será julgada pela consciência, mas tudo baseado na obra de Cristo. Jesus é a porta, ninguém entra pela porta senão por Cristo. Né? Nós entendemos, irmãos, que a Bíblia é a única revelação de Deus, é a principal revelação de Deus, mas há a revelação de Deus através da natureza, através da consciência, através de alguns aspectos, mas essa revelação ela sempre vai levar o homem a servir a Deus, nunca confiando em si, sempre confiando no Senhor, sempre confiando de alguma forma, confiando na graça, confiando neste presente recebido. Tá? É um assunto que a gente poderia ter uma aula só para isso. Irmãos, aqui a gente está falando, a gente poderia ter uma aula só para santificação, só para regeneração, só para justificação, poderia ter uma aula só para esse aspecto aí de quem nunca ouviu como será essa questão do juízo, até porque tem um versículo que eu coloquei no final da apostila aqui, que Paulo vai falar assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quem conhecerá? Fala assim, os teus juízos são insondáveis. É um cântico que Paulo faz em Romanos, e ele fala, os teus juízos são insondáveis. Ou seja, como eu vou sondar a forma que Deus vai julgar o homem? Então tem coisas que eu não consigo saber, que nós não conseguimos saber, mas sabemos que a justiça de Deus ela é perfeita, e nesse caso aí a gente entende que Deus vai julgar pela consciência, né? Baseado sempre na obra de Cristo, na palavra de Deus, mesmo que aquela pessoa não tenha ouvido a palavra, o evangelho como a gente conhece. Bom, Fábio, me ajuda aí, complementa agora. Não, realmente, a gente entende que às vezes quando a gente pensa nesse aspecto, a gente acaba pensando num Deus injusto, mas Deus, ele é justo, então não há como dizer que a pessoa, de alguma forma, ela não teve a sua chance, né? Então, quando a gente pensa, mas a pessoa nunca ouviu, não. De alguma forma, ela vai ter essa oportunidade, né? Porque senão, se a gente pensar de maneira diferente, a gente vai dizer que Deus é injusto, né? Então, nesse sentido aí, eu acredito que a gente fica com essa questão, né? A justiça de Deus, né? Deus não é injusto. E até o irmão cita o apóstolo Paulo, ele vai dizer que os homens, quando eles olham para a natureza, né, eles são indesculpáveis, né, que até pela natureza você consegue ver Deus, né, mas é claro que a gente não pode dizer que a pessoa olhando para a natureza, ela pode ser salva, né, no sentido de, não, tem que ser através da obra de Cristo, né, mas Deus não é injusto para que permita que alguém não tenha essa chance de salvação, né. Tem até uma frase de um teólogo que ele diz o seguinte, agora eu estava procurando aqui, que eu estava anotado na minha Bíblia em algum lugar, me fugiu o nome, que ele diz assim, quando o homem ele procura adorar a natureza, adorar o sol, a luz, por exemplo, a natureza grita, não, né? Nós estamos aqui só para mostrar que há um Deus, não olhe para nós, olhe para aquele que está acima de nós. Entende? Então, como se a natureza gritasse isso para o homem. E o texto que eu estava procurando aqui, Romanos 2 e 12, fala assim, Romanos 2 e 12. Todo aquele que pecar sem lei, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. 14. De fato, quando os gentios, que não têm lei, ou seja, aqueles que não ouviram a lei, não ouviram o evangelho, não ouviram a palavra, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram as exigências da lei, que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dela, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então, quem quiser entender melhor sobre o assunto, lê aí depois Romanos capítulo 2,
É um texto difícil, mas é um texto que fala sobre essa questão, daqueles que vão ser julgados e que não ouviram o evangelho, tá bom? É isso. Vamos lá, irmão. Vamos entrar agora aqui no assunto espinhoso, tá? Então nós vimos que a salvação, ela é um ato de Deus, ela é um ato da graça, ela ocorre mediante a fé, mediante o arrependimento, ela produz a justificação, a regeneração, a santificação, e lá na frente, a glorificação. E aqui, irmãos, nós temos alguns pontos importantes. Até que ponto, irmãos, o homem participa da sua salvação? Porque nós temos no Brasil hoje, isso está muito forte, duas grandes linhas de pensamento, né? Isso daí no Brasil não, no mundo. Duas grandes linhas de pensamento a respeito da salvação. Alguns entendem que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, e nós também entendemos, todos nós entendemos, né? Mas alguns acham que o homem não tem participação alguma na salvação. Zero, a participação do homem é zero. O homem é eleito, é escolhido, e ele é salvo por Deus, independente, inclusive, da sua própria vontade. Outros, como é o nosso caso, nós cremos que a salvação é exclusiva de Deus, é um ato soberano do Senhor, né? Porém, o homem ele pode aceitar essa salvação ou ele pode rejeitar a sua salvação. Para os irmãos terem ideia de como é importante isso, embora pareça alguém falar, mas isso não importa, importa. Como ocorre essa salvação, né? Para os irmãos terem ideia, eu estou aqui com um livro de Martinho Lutero, esse livro aqui, ó, Nascido Escravo é o nome do livro, de Martinho Lutero. Esse livro, ele foi escrito em 1466. Não esse daqui, irmão, esse daqui é mais novo, ele foi escrito no Brasil depois. Mas as palavras que estão nele foram ditas em 1466. E é uma discussão mesmo, de Martinho Lutero com um amigo dele chamado Erasmo, Desidério Erasmo. Não sei se vocês conhecem já o Desidério Erasmo, amigo nosso, tal, o Erasminho, né? É uma discussão de Martinho Lutero com ele, porque é o seguinte, esse homem dizia que, mesmo com a queda do homem, mesmo na queda de Gênesis, o homem, ele ainda possui vontade. E Martinho Lutero falava, não, ele não possui vontade. O homem é nascido escravo. Então, Martinho Lutero aqui, irmãos, ele vai atacar uma coisa chamada livre-arbítrio. Você sabia que muitos pregadores que há no nosso meio não acreditam que o homem possua livre-arbítrio? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, vários outros, eles não acreditam que o homem possua livre-arbítrio. O que eles acreditam é que a salvação é uma obra exclusiva de Deus, ok? Independente do que o homem queira. Né? O que eles vão dizer? Que o homem está morto, e o morto não tem como escolher nada. Mas nós entendemos, irmãos, que mesmo com a queda de Gênesis, que afetou todo o homem, todos os seus aspectos, nós entendemos que mesmo assim o homem ainda é capaz de aceitar ou de rejeitar a salvação que Deus lhe oferece. E que o fato de o homem aceitar a salvação não lhe dá mérito algum. Por exemplo, você está andando na rua, aí tem um mendigo lá, mendigando na calçada, aí você tira uma nota, né, o irmão Jefferson, o irmão Paulo aí, que só anda com nota de 100 no bolso, tira uma nota de 100 e dá para aquele camarada. Aí aquele camarada, ele aceitou a nota, ele teve algum mérito naquilo? Ele trabalhou para aquilo? Ele fez alguma coisa que ele merecesse aqueles 100 reais? Não. Mas nós entendemos que ele também pode falar, não, obrigado, eu não quero 100 reais. Aí você vai colocar os 100 reais no bolso e vai continuar andando com 100 reais no bolso. Porque o homem, ele rejeitou aquela graça, aquela oferta, aquele presente, ok? Então, é isso. E aí, as pessoas que creem que a salvação, os calvinistas, tá? Eu estou falando dos calvinistas, que creem que a salvação é um ato exclusivo de Deus, essa questão de desviado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ok? Quem foi salvo, eles falam que é a perseverança dos santos, é chamada essa doutrina da perseverança dos santos. Quem for salvo e é escolhido por Deus, ele vai perseverar até o fim. Ah, não, mas alguns se desviaram. Mas aqueles que se afastaram, que esfriaram, como a Bíblia diz,
né, eles em algum momento vão voltar se eles são realmente os escolhidos. Então, para eles, irmãos, é impossível o homem perder a sua salvação, tá? O homem não perde a salvação. Para nós, a nossa doutrina, quem fundou essa doutrina nossa é um homem chamado Jacó Armínio, era um holandês, mas aí não vem ao caso. A gente entende que o homem, sim, ele pode perder a sua salvação, ok? Os calvinistas vão dizer o seguinte: a graça de Deus, ela é irresistível. O homem não tem como rejeitar o chamado de Deus. O homem que é escolhido não tem como dizer não para Deus. O homem que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, ele será salvo, porque Deus não erra no seu chamado. E aí eles vão usar o seguinte versículo. Jesus disse assim, ó: Pai, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, porque Deus não perde, Jesus não perde ninguém daqueles que o Pai lhe deu. Ok? Então, ele fala, poxa, mas Deus iria errar, Deus não, o tiro de Deus é sempre certeiro. Deus salva aqueles que ele escolheu. E ponto final. Ok? Já a doutrina nossa, a doutrina arminiana, diz o seguinte: Deus quer que todos se salvem. Deus oferece a salvação a todos. Cabe ao homem aceitar ou cabe ao homem rejeitar. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 e 4, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, fala assim, ó: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que quem se salve? Todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Tito 2:11 diz assim, ó: porque a graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, assim, Deus, ele não oferece a graça para os eleitos. Deus oferece a graça, a salvação para todos. E aí, irmãos, é o seguinte: nós devemos ter equilíbrio nessas duas doutrinas. Se você for muito para um lado, ou se você for muito para o outro, você vai estar errando. Devemos ter equilíbrio, dizer o seguinte: a Bíblia exalta a graça de Deus como a única fonte de salvação, mas a Bíblia também demonstra o papel do homem nessa comunhão com Deus, tá? Quando Deus vai justificar o homem, irmãos, é Deus. Eu não consigo me justificar. Eu recebo a justificação. Não tenho papel nenhum nisso. Já na santificação, o homem, ele coopera com Deus. Deus dá condições ao homem de ser santo, de se santificar, mas o homem, ele tem que responder positivamente a essa condição que Deus lhe dá. Tá bom? Volto a dizer, nós entendemos que a queda do homem que o homem foi afetado em todos os aspectos da sua queda, né? Ele sempre vai vender para o mal, mas isso não permite que quando a graça de Deus se manifeste na vida dele, ele possa aceitar ou ele possa rejeitar essa salvação. E o fato de o homem aceitar ou rejeitar essa salvação não fere em nada, irmãos, a soberania de Deus, tá? A salvação, ela é o ato soberano de Deus. Por que eu digo, irmãos, que nós devemos evitar os dois extremos? Porque se eu ficar muito voltado para... Não, o homem participa da sua salvação, eu posso chegar a entender que aí eu vou cair numa coisa chamada legalismo. O que é legalismo? As minhas obras, elas cooperam com a obra de Cristo. É como se fosse o seguinte: Jesus, ele me salvou até a metade do caminho, da metade para lá eu tenho que ir sozinho. Entendeu? Da metade para lá são as minhas obras. Não. A salvação de Cristo, ela é completa, tá? Por quê? Há muito, né, dessa questão no nosso meio, irmãos, da pessoa achar que ela se salva, sabe? Que as obras dela cooperam para completar, cooperam para o complemento da obra de Cristo. Quantas pessoas, irmãos, até num passado bem recente, achavam o seguinte: não, mas o meu cabelo comprido, a minha saia, ajuda na salvação de Deus, né? É como se tivesse uma participação humana nisso. Não há, irmãos. A salvação é obra exclusiva
de Deus. Então, se você for muito para um lado, você vira um legalista. E se você for muito para o outro lado, irmãos, não, é só Deus quem faz, então tá bom. Não precisa fazer nada. Leva ao relaxo. Não é verdade? Leva a uma vida negligente. Se você for muito para o outro lado, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos extremos. Uma pessoa que é extremamente calvinista, que ela acredita que é só Deus que faz e pronto. O que vai acontecer? Se Deus ele escolheu antes da fundação do mundo aquelas pessoas que vão ser salvas, e elas serão salvas independente do que aconteça, porque Deus é absolutamente soberano, ok. Por que eu vou evangelizar? Por que o missionário vai para um país, vai para uma tribo de índio, às vezes morrer, né, para poder pregar o evangelho, se os eleitos serão salvos? Então você pode olhar que as pessoas que são extremistas na questão do calvinismo, elas são muito fracas na questão da evangelização, né? Então, por isso que eu falei, a gente tem que ficar aqui com equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. A salvação é um ato soberano de Deus, né? Porque assim, ó, por que eu falo do equilíbrio? A gente pode perder a salvação, irmãos? Pode. Hebreus fala que é impossível que aqueles que conheceram a verdade caíram, sejam de novo renovados. Então, a Bíblia fala sobre a questão da pessoa se afastar, né? A Bíblia fala lá na parábola do banquete, né? A salvação como sendo um chamado, que o homem fez uma festa e saiu chamando as pessoas para a festa. E aí cada um começou a se excusar, ou seja, a rejeitar, né? Resistindo o convite, resistindo o chamado, né? Então, mas a salvação ela pode ser perdida? Pode. Pode ser resistida? Pode. Mas, irmãos, não é algo simples. Não é assim também. Aquela questão da pessoa falar, não, eu sou salvo no domingo e na segunda. Aí na terça, puxa, já perdi minha salvação. Aí na quarta teve um culto, eu recuperei minha salvação. E na sexta já era. Sextou, né? Pisou na jaca, perdeu a salvação, né? Porque saiu para onde não deveria ter saído. Aí no sábado, sábado no jejum, e no domingo eu recuperei a salvação. Não é assim. A salvação é algo sólido, é algo firme, é algo seguro, né? Como se Deus, não é aquele negócio que Deus fica com a caneta e com um branquinho, não, escrevi, apaguei, escrevi de novo, apaguei o nome do livro da vida, né? Então, não podemos pensar dessa forma, irmãos, ok? A salvação é algo de Deus, né? Glorioso, soberano, todo o mérito da salvação é de Deus. A nossa participação é em aceitar simplesmente essa oferta, esse presente, e isso não nos dá glória nenhuma. Ok? Tudo bem, irmãos? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu já vou abrir Priscila para os irmãos falar, porque hoje tem muita gente ouvindo pregadores, a gente ouve pregadores, a gente canta hinos calvinistas, a gente lê livros, eu tenho vários aqui, acho que até a maioria. E às vezes a pessoa não consegue discernir isso. É importante saber isso, sabe? Porque às vezes a pessoa começa a entrar por um caminho tanto quanto perigoso, de relaxo, de negligência, e não está se atentando a essa questão. Alguém ia falar, irmão Priscila e irmão Marco? Oi, bom dia, Pai do Senhor Jesus, bom dia, pastor. Então, pastor, mas só que se uma pessoa que uma vez salva, conheceu a Escritura, foi salvo, nasceu de novo, entre aspas, né? Porque conheceu a Escritura, mas não levou, não frutificou a tua fé, como diz lá na parábola mesmo do semeador, a raiz caiu, começou a brotar, mas não deu frutos. Como está lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Ou seja, a pessoa que conheceu, que teve conhecimento, como o senhor mesmo disse, a questão da porca, que a porca lavada voltou à lama, e o cachorro volta ao vômito. Se a pessoa conheceu a palavra, recebeu a palavra, mas mesmo assim, voluntariamente continuar no pecado, essa pessoa perde a salvação. Perde. Então, essa questão, a questão da porca que eu falei, por exemplo, ela é diferente, porque a questão da porca, a pessoa nunca nasceu de novo. Ela só teve uma fachada, ela recebeu ali uma religiosidade,
É aquela pessoa que foi para a igreja por causa de um namorado, a namorada, né? E aí começou a ir nos cultos e até gostou, mas nunca nasceu de novo. Nunca nasceu. Esse é um caso diferente. Agora, existe a possibilidade também que o Marco está falando, que é o seguinte, a pessoa nascer de novo, né? A pessoa nasceu de novo. A pessoa foi justificada. Mas aí existe uma outra questão, que é a questão da perseverança. Essa pessoa nasceu de novo, mas ela não perseverou até o fim. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Jesus disse isso. Então é o seguinte, é possível uma pessoa ser salva, nascer de novo e não perseverar até o fim? Sim, é possível. A gente entende que sim, que talvez seja esse texto que o irmão Marcos leu aí em Hebreus capítulo 10, ok? Mas os calvinistas vão dizer o seguinte, não, uma pessoa que é salva, que é escolhida, ela com certeza ela vai perseverar até o fim. Ela pode até passar alguns momentos mais fracos, outros momentos mais fortes, mas ela vai, naquele dia do juízo, ela estará salva. Então essa doutrina é chamada doutrina da perseverança dos santos, ok? Nós entendemos que é possível um santo não perseverar até o fim, ok? Desistir no meio do caminho. É sim possível por causa da escolha que o homem tem, ok? Então é possível sim, meu Marco. Dentro do nosso ensino é possível sim. Tá? Tadeu? Pois não. O exemplo maior na Bíblia é de Esaú, né? Ele rejeitou, né? A progenitura. A bênção era para ele rejeitou. Então acho que fica um exemplo na Bíblia, né? É muito forte. Então, por isso que nós entendemos que é possível o homem perder a sua salvação, rejeitar a salvação. É possível, sim. Sim. Porque aqui, olha aqui, irmãos, ó. Eu poderia até, deixa eu ver aqui se dá, irmãos, para fazer um negócio. Aguenta aí, irmãos. Deixa eu ver se eu consigo apresentar um negócio aqui para os irmãos, porque nessa tela, ela fica bacana. Aqui, irmãos, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar para os irmãos. Os irmãos estão vendo? Está aparecendo para os irmãos uma tela? Não. Aparecendo o quê que você quer que a gente veja? É uma tela do Word. Não. Espera aí, só um minutinho. É da apostila, pastor? Não é possível. Tá bom, não está dando para compartilhar. Tudo bem. Eu ia mostrar para a tela para os irmãos aqui, é um gráfico que eu fiz. Se o irmão Fábio estiver com ele aí e quiser apresentar, aquele gráfico. O João Calvino e Jaco Armínio? Isso, Jaco Armínio e João Calvino, esses dois aí. Tá, esses gráficos. Vou tentar mostrar aqui. Porque é o seguinte, ó, você tem dois lados. A doutrina calvinista, que acredita que Deus só salva os eleitos, ela vai dizer o seguinte, ela vai acreditar na depravação total, ou seja, o homem ele foi depravado a tal ponto na queda que ele não tem mais escolha. A doutrina arminiana vai dizer o seguinte, não, o homem possui livre-arbítrio. O homem possui ainda a capacidade de escolha. E aí, veja só, irmãos, por que eu falo que tem que ter equilíbrio? Pensa agora na tua salvação. Foi você que escolheu ou foi Deus que te escolheu? Entende? A questão do equilíbrio que eu falo que tem que ter. Uma pessoa que é salva, irmãos, ela jamais, um verdadeiro salvo, ele jamais vai abrir a boca e dizer o seguinte, eu tenho mérito na minha salvação. Eu perseverei. Aquele pecado lá, ó, que apareceu diante de mim, foi eu que rejeitei. Sabe? É uma capacidade minha. Olha, meu Fábio, obrigado, meu Fábio. Olha essa tela aí, irmãos. Ó. Então, assim, o que está dizendo aqui? Ó? Depravação total, né? Ou seja, o homem não tem capacidade de escolha, o homem perdeu tudo. É esse livro aqui, ó, de Lutero, Nascido Escravo, está falando justamente disso, ok? E do outro lado você tem o livre-arbítrio. Do lado esquerdo você tem a eleição incondicional. O que é isso? O eleito, ele não tem escolha, é incondicional, irmãos. O eleito será salvo, o não eleito será condenado. E ponto final. Do lado direito, isso. A eleição condicional de Armínio é o seguinte: Deus elegeu a igreja. Ok?
E esse convite, Deus faz a todos os homens. Mas é condicional. O homem tem que aceitar. O homem tem que crer. O homem tem que se entregar a este plano. Ok? E aí ele será salvo. Na doutrina calvinista, a graça ela é irresistível. Ou seja, se Deus se manifestar para o homem, não tem como o homem dizer não. Não tem como o homem resistir à graça. Ela é irresistível. Ok? Na doutrina arminiana, que é a nossa doutrina, a graça é irresistível. A graça ela pode ser, portanto, rejeitada. Na doutrina calvinista, a expiação é limitada. O que significa isso? Por que Jesus morreu? Inclusive, eu tenho outro livro ali, de um teólogo chamado John Owen. John Owen foi um baita teólogo, um puritano, uma bênção. Mas ele tem um livro dizendo o seguinte, por quem Jesus morreu? Aí qual é a resposta? Jesus morreu pelos eleitos. Aí ele vai dizer o seguinte, Jesus morreu para salvar alguns, e nenhum daqueles por quem Jesus morreu se perderá. Entende? Nenhum. E aí tem gente que a gente apresenta isso, tem gente que fica balançando, fala, meu Deus, eu sou calvinista e não sabia. Nenhum por quem Jesus morreu se perderá. Todos serão salvos. E é isso que fala expiação limitada. E do outro lado, a gente fala expiação ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos. Ok? Jesus morreu pelo mundo. A graça oferecida a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é ilimitada. E aí, por último, essa que nós acabamos de falar, que o Marco colocou aí, é a doutrina da perseverança dos santos. No calvinismo, os santos perseverarão até o final. E na doutrina arminiana, não. É possível a pessoa decair da graça. É possível a pessoa ter sido salva, ter nascido de novo, e mesmo assim, não perseverar até o final. O problema está o seguinte. Então, você vai ver que enfatiza bastante a soberania de Deus. A outra, também, Deus é soberano. Não há mérito humano algum. Mas há uma responsabilidade, sim, humana na sua salvação. Ok? Então, por que eu falo que tem que ter um equilíbrio nesses dois pontos? Ela tem um ponto forte de dizer o seguinte, a segurança da salvação. Eu coloquei a segurança da salvação. Você não perde a salvação. Se você é salvo, você está firme, seguro, guardado até o final. E glória a Deus, eu creio nisso também. Mas, com equilíbrio, eu consigo resistir isso sim. E o ponto forte da doutrina arminiana é a santidade. Eu faço parte dela, eu preciso me santificar. Ok? Eu preciso ser santo, eu preciso ser puro. E eu preciso evangelizar, eu preciso pregar. Porque a salvação... Qual é a semente que Deus usa para fazer o homem nascer de novo, irmãos? Qual que é a semente que o Espírito Santo usa para regenerar o homem? É a palavra. A fé, ela vem por onde? Pelo ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Então você pode ver, irmãos, que cultos ao ar livre, dificilmente você vai ver uma igreja calvinista fazendo culto ao ar livre. Culto ao ar livre, pregação, evangelismo. Evangelismo é uma característica forte nossa. Porque nós cremos que a fé vem pelo ouvir, que a salvação é oferecida a todos, ok? E que, portanto, a pessoa tem que ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus para receber, para aceitar essa salvação. Alguém quer falar uma coisa desses pontos aqui, irmãos? Tem pessoa... Quando eu falei isso aqui lá na igreja, irmãos, lá na classe de discipulado, aí teve alguns que falaram assim, aqui eu fiquei desse lado. Ixi, agora eu tô no outro. E agora eu tô do outro. Fez um zigue-zague tremendo nos pensamentos aí, que eu acredito que vocês fizeram agora também, né? Eu sou desse lado, agora eu fiquei desse, agora eu fiquei desse. Então, é equilíbrio. Fica na linha do meio, tá bom? O melhor caminho, irmãos, é o equilíbrio para uma vida segura, como pregam os calvinistas, e santa, como enfatiza a questão do arminianismo. Fábio? Pastor, eu acho interessante aqui, até na questão que a gente comentou, né, que o irmão comentou do livre-arbítrio, né, que alguns dizem que o homem não tem, né, mas é interessante que a gente, depois de salvo, né, esse livre-arbítrio a gente acaba meio que abrindo mão, assim, dele, né, porque a gente sempre fala para fazer a vontade de Deus, procurar a vontade de Deus, né, então é interessante isso, porque a gente acaba, né, por nossa própria, né, Senhor, eu quero saber a tua vontade, eu quero, né, o seu caminho, então a gente meio que abre mão dele, né, assim, né. Exatamente. Porque essa natureza de Deus que é implantada em nós, ela faz com que a gente
negue-se a si mesmo, como Jesus disse, né? E siga sempre a vontade de Deus. Fala, minha vontade já não importa mais. A minha vontade, a gente sabe que a nossa vontade não é a melhor para nós mesmos. Sempre a vontade do Senhor. E aí, irmãos, para a gente já acabar, que o meu tempo já foi, desculpa, senão os irmãos não vão participar mais. Esse livro aqui é fantástico, o livro da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. É muito bom esse livro, eu recomendo a leitura aos irmãos, é aquilo que nós cremos. Na página 109, fala sobre a salvação e fala assim, ó, cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, precedidos pelo perdão divino. Aí fala, trata-se do relacionamento de Deus com o homem, somente a medição expiatória, a morte expiatória de Jesus, o arrependimento e tal. E aí, a salvação não é um assentimento intelectual e sim um renascimento espiritual. O que está dizendo, irmãos? A salvação não é algo que a pessoa simplesmente entende. Sabia? Existe um livro. Estou falando várias dicas de livro aí, você tem que comprar, hein? E ler. Que ele fala assim, ó, conversão, acho que é conversão psicológica, conversão intelectual, alguma coisa do tipo. Que ele diz o seguinte, que tem muita gente que a pessoa se converteu aqui, ó. Ela entendeu a salvação. Para ela, a salvação faz todo sentido. Ela entendeu o plano da salvação. Ela entendeu o que é justificação, o que é regeneração, o que é santificação, o que é glorificação. Ela entendeu tudo. E para ela faz todo sentido. Ela concorda, mas ela nunca nasceu de novo. A natureza dela nunca foi mudada. Ela passou por uma conversão intelectual, mas o seu coração não foi transformado. Olha que coisa tremenda, que coisa perigosa, irmãos. Tem obreiros assim, tem pastores assim, tem pastores que nunca nasceram de novo, irmãos. Nunca nasceram de novo. Eles entenderam o evangelho, eles pregam. E pregam com coerência. Coerência no sentido de falar, está pregando tudo certinho, está pregando aquilo que está escrito, mas nunca nasceu de novo. Nunca foi transformado pela palavra, nunca foi ferido pela palavra. É aquilo que Agostinho fala, né? Feriste-me com a tua verdade, por isso te amei. Nunca foi ferido por ela. Entende? Então está dizendo aqui, ó, a salvação não é um assentimento intelectual, é um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. E aí ele fala da justificação como ato e tal. Ó, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus, porque fomos criados por meio dele. Aí ele fala da regeneração, da santificação, né? E diz aqui que não há nenhum conflito entre a soberania e a liberdade humana. O homem ele pode escolher. Todos os seres humanos, os seres humanos influenciados pela graça e habilita a livre escolha ou livre-arbítrio, são livres para escolher. Aí ele vai usar João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se de fato eu falo de mim mesmo. Então Jesus sempre fala, se alguém quiser, né? Quem quiser, quem tem sede vem, quem quiser, beba de graça da água da vida, está escrito no Apocalipse. Então tem a escolha humana. Mas para a gente encerrar, irmãos, agora acabando mesmo, isso não é mais importante, sabe? Saber que Deus te salvou, saber que Deus é soberano, saber que a tua salvação é Deus quem guarda, você está guardado em Deus, tá? E que não é de repente a falha de alguém, a falha em algum momento, o fracasso em algum momento que vai te excluir dessa salvação, ok? Uma coisa é apostatar, outra coisa é falhar, que a gente falha mesmo, quem diz que não peca é mentiroso, disse João, né? Mas tem uma história até interessante, porque tem gente que fica brigando, irmãos, no Facebook, rivalizando, eu sou arminiano, eu sou calvinista, essa briga toda. Você sabia que John Wesley, um avivalista da Inglaterra, inglês, ele era arminiano, ele acreditava no livre-arbítrio e que o homem pode resistir à salvação. E tinha um outro pregador lá, chamado George Whitefield, que era calvinista. E aí, certa vez, perguntaram assim para John Wesley, os obreiros de John Wesley, da igreja dele, John Wesley, quando nós chegarmos lá no céu, a gente vai ver o senhor Whitefield? Né? Aí ele respondeu, não. A gente não vai ver. Aí eles ficaram assustados, assim, como assim, né? Ele falou assim, a gente não vai ver. Porque ele vai estar tão perto do trono de Deus, tão perto, que a gente não vai nem conseguir enxergá-lo de lá, né? A gente vai estar tão longe do trono, e ele tão perto que a gente não vai conseguir nem vê-lo lá. Ele vai estar muito mais perto da gente. Então, assim, não existe isso, irmãos, essa questão dessa briga, né? A gente tem o seguinte, a obediência do homem não o salva.
mas o salvo, ele obedece. Então, o cristão, irmãos, deve viver nessa terra desfrutando a segurança da salvação. Paulo disse assim, ó, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Não é verdade? Então, essa salvação, ela é algo sólido, ela é algo firme, ok? Então, diante de tudo isso, irmão, só nos resta fazer uma coisa, anunciar essa tão grande salvação, ok? Volto a dizer, a ferramenta que o Espírito Santo usa para salvar o homem é a palavra de Deus. Essa palavra precisa ser pregada, tá? Quando você olha lá em Atos capítulo 10, o anjo apareceu para Cornélio e pregou para Cornélio? Não. O que o anjo falou? Cornélio, manda alguém lá na rua direita, né? Lá no centro de São Paulo, que Pedro está lá na rua direita, e manda alguém lá buscar Pedro, manda chamar Pedro. E a Bíblia fala que Cornélio era um homem rico, mandou os empregados lá buscar Pedro. Pedro veio até a casa de Cornélio e Pedro pregou para aqueles homens. Então, os anjos não pregam, a incumbência de pregar é uma incumbência nossa. É homem pregando para homem. E o homem espalhando a semente com os outros homens, e através dessa semente, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo salva. O Espírito Santo liberta, regenera, justifica, tá bom? Santifica e glorificará todos os salvos. Deus abençoe os irmãos. Pastor, por gentileza. Pastor Daniel, obrigado pela lembrança. Irmãos, teremos culto de Santa Ceia hoje à noite, a partir das 18 horas. Aqueles que quiserem passar para pegar o cálice, a partir das 17 horas, estaremos lá na igreja, se Deus quiser. Então, hoje, a partir das 18 horas, teremos o nosso culto na igreja, a ceia do Senhor. Irmãos, obrigado, irmão Fábio, irmão Rafael, que Deus abençoe. Foi Ananias, né, foi Ananias que Deus mandou lá buscar Pedro, Gilda, é isso? Mas enfim, foi isso. Ele foi na rua direita e mandou trazer, foi Ananias. Ele mandou trazer Pedro estava lá orando, né? E aí ele chegou e pregou para aqueles homens. Então, assim, a tarefa da pregação é uma tarefa nossa, irmãos. E esse é o meio, o veículo que Deus utiliza para salvar o homem. Deus abençoe os irmãos, viu? Amém. Irmão Fábio. Obrigado, pastor. Obrigado pela aula. Amém. Deus abençoe aí. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação. Eu queria só ler com os irmãos aqui um versículo, né, que está em Hebreus, capítulo 3, o versículo de número... Hebreus capítulo 3, versículo de número 14. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com os irmãos aqui. Não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar o versículo, não. Então, não, só os livros. Só os livros? É que eu abri a tela aqui. Mas eu vou interromper aqui, eu vou ler aqui com os irmãos, capítulo 3, versículo 14 de Hebreus, que diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então aqui mostra que nós precisamos permanecer, né, fiel, permanecermos até o fim. E aqui, aqueles que não entraram no descanso foi aqueles que foram incrédulos, né? Não puderam entrar por causa da incredulidade. Então que nós continuemos fiéis aí. Amém? Amém. Irmão Gildo, não quer? Irmãos, então eu agradeço mais uma vez o pastor. O Mongino falou, ele colocou aí alguma coisa em relação a Ananias e Paulo. Eu não sei se o Mongino quer dizer o seguinte, porque assim, a gente entende, irmãos, que há uma escolha, o homem tem,
pode escolher ou pode rejeitar a sua salvação. Há casos que Deus salva incondicionalmente? Eu acredito, pode haver. Entendeu? Que Deus olha para uma pessoa porque eu não sei e fala assim: você vai ser salvo, ponto, miserável. Eu vou te salvar, você vai ser salvo. Eu nunca me esqueço do pastor Arnaldo, o pai do maestro Milton na Lapa. Uma vez ele dando uma aula de escola dominical. Olha, moço, eu tô ficando velho, tô levando as aulas do pastor Arnaldo, hein, Zé Antônio? Ele dando aula de escola dominical e ele disse o seguinte: irmãos, Deus salvou Paulo à força. Que Deus fala para Paulo: dura para ti recalcitrar contra os agnósticos, eu vou te salvar e você vai fazer minha obra, porque eu te escolhi para levar o evangelho para os gentios. Paulo tinha escolha? Não tinha, irmãos. Não tinha. Entendeu? Então, Deus salva do jeito que ele quiser. Se ele quiser pegar alguém, você vai ser salvo. Você pode lutar, você pode espernear, mas eu vou te salvar. Quanto mais você resistir, mais você vai sofrer, mas você vai ser salvo. Eu vou fazer uma obra através da tua vida e ponto final. Tem esse ponto, tem isso. Entende? Talvez o Léo que está aí passando atrás da Gilmara seja um, fala: vou te salvar, miserável. Você vai espernear, você vai sofrer, você vai ficar longe por um tempo, mas eu vou te buscar onde você estiver. Ô, Tadeu, você citou uma frase do Agostinho e até surgiu uma dúvida aqui agora, que o Léo estava ouvindo, né? Ele falou assim: mas vocês não acreditam em santos, né? Por que citou? E eu fiquei na dúvida, eu falei: eu preciso realmente pesquisar sobre Agostinho, porque eu também não soube responder. Não, mas aí a gente está falando de um homem, por exemplo, quando a gente fala Agostinho, a gente depois a igreja colocou ele como santo. É igual a gente falar assim de Paulo. Paulo é um santo, Pedro é um santo, né? E a gente entende que esses homens foram homens de Deus. E na época que Agostinho viveu, a igreja ainda não estava corrompida, a corrupção da igreja ela veio com o tempo. A igreja ela foi se deformando aos poucos, a forma que Deus tinha dado para ela, né? E Agostinho, ele foi um homem de Deus, né? Então, alguns falam assim: mas ele era católico. Não, na época não tinha esse negócio. Na época era a igreja primitiva, era a igreja... Agostinho, se não me engano, veio no século III. Então, era outra coisa, era outro cenário. Não tinha essa divisão. Embora é um outro assunto também, que é igual a questão do assunto que o Fábio entrou lá, de quem nunca ouviu. Mas é possível um católico ser salvo? A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, se ela fez tudo o que ela fez, as obras que ela fez, mas confiando na justiça de Cristo, confiando que ela fazia aquilo não para ser salva, mas como fruto da sua salvação, por que não? Porque somos nós, né? Para dizer. Então, assim, se ela realmente viveu o evangelho, é verdade que o cenário, o ambiente é bem difícil, né, de servir a Deus por causa de diversas coisas, mas, né, não podemos dizer que... Eu conheço um pastor que pregou uma vez sobre... O tema da pregação foi a Madre Teresa de Calcutá, acredita? As obras que ela fez e como ele enxergava o evangelho prático na vida dela. Então, e é um pastor abençoado, homem de Deus, mas... Pastor Tadeu, pois não. nessa questão que até o Fábio citou, hoje a gente vê muito relato, viu? Até a gente se acompanha Portas Abertas, Visão Mundial, tem muitos relatos de até algumas tribos indígenas, eles já têm uma espécie de pressuposto, vamos dizer assim, dentro de todas as atividades que ele tem, eles têm um conhecimento de Deus, que fosse o criador de todas as coisas. O exemplo é a tribo Yanomami, que é a tribo mais violenta que tem. Eles têm a noção que existe um Deus criador de tudo, mas eles não seguem, sabe? Dentro da divindade deles, eles têm. Então, eles têm um conhecimento implícito de quem é Deus. Hoje em dia está tendo muito relato de muçulmano, durante as orações deles, eles têm a revelação do próprio Jesus falando com eles. Tem muitas pessoas se convertendo por revelação mesmo. Durante a oração, durante alguma atividade religiosa, oração, de algum momento de devoção, entre aspas, deles, o próprio Jesus se representando para eles. Tem muitos casos de muçulmano acontecendo isso hoje, né? O que a gente entende é que às vezes a pessoa fala: mas a pessoa ela vai, essa revelação que ela teve é suficiente para a salvação dela. Essa revelação às vezes vai levar a pessoa às escrituras, entende? Essa revelação vai conduzir a pessoa à palavra, né?
O Paulo, porque me persegue, toda essa questão, né? E só, eu estava olhando aqui, Gilmar, realmente, Agostinho, ele nasceu em 354, no ano 354. Então a igreja, aí esse seria outro assunto também. A igreja, Jesus deixou a igreja na terra, certo? Em Jerusalém, ela foi se espalhando. Depois, a sede do império era em Roma. O Império Romano perseguiu a igreja. Em 313 foi constituído o imperador Constantino. Aí Constantino, ele uniu a igreja com o Estado, ok? E aí, dali para frente, a igreja começou a se corromper. A igreja começou a reunir, por exemplo, deuses pagãos com o evangelho. Os deuses, as religiões pagãs tinham imagens. Então vamos fazer uma imagem de Paulo, porque aí eu junto as duas coisas, né? O apóstolo Paulo com a imagem. Então a igreja foi se corrompendo, mas Agostinho viveu numa época em que a igreja não estava ainda corrompida. Essa corrupção ela veio com o tempo, tá? Então não dá para nós falarmos que ele era crente, católico. Era Agostinho, e ele veio antes, igual Paulo. Paulo era católico ou era evangélico? Paulo era um crente, né, como nós conhecemos hoje. Era antes de tudo isso, antes dessa divisão. Essa divisão veio com a reforma. Então, Agostinho era um desses homens aí que... Então, assim, só para essa questão que o Gildo entrou também. Quando Paulo vai pregar em Atenas, Paulo vê várias imagens de vários deuses. E uma delas era uma imagem para quem? Para um Deus desconhecido. E aí Paulo vai lá e prega. Eu estou falando desse Deus aqui, ó. Vocês não conhecem. Mas eles tinham uma consciência, né? Um Deus maior, um Deus soberano, um Deus, né, criador. Então, é essa a questão. É o evangelho chegando através de uma consciência. Fábio. Amém. Todo mundo quer almoçar, todo mundo faz fome já. Mas o assunto é bom, né? Se a gente... Depois a gente, quem sabe, não é entre esses assuntos aí, né? Nas próximas aulas aí a gente prepara alguma coisa, né? É muito bom. Irmãos, novamente eu agradeço a todos, né? Convido os irmãos para estarem no próximo domingo conosco. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo, né? Então, quem foi Jesus? Quem é Jesus? Ele foi apenas um homem, um bom mestre, né? Um judeu bem intencionado, né? Ou ele é Deus, a encarnação do Verbo? Então, todas essas perguntas, né? Nós vamos estar falando na próxima aula, nós vamos estar respondendo, né? Então, convido os irmãos a participarem. Aqueles que querem convidar alguém para estar conosco, podem convidar, né? Que esses assuntos é para abranger todas essas questões, né? Então, eu vou estar retornando para o pastor, mas deixo aqui o meu agradecimento. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Eu agradeço ao irmão Fábio, ao irmão Rafael, pela transmissão, por trabalhar com tanto zelo por essa escola dominical. Como a irmã Elaine colocou agora, né? 2 ladrões, né? Aí os calvinistas vão dizer assim, não, 2 ladrões, um era escolhido, o outro não. A gente vai dizer o seguinte, a salvação foi oferecida a ambos, um aceitou, o outro rejeitou. Né? Então não importa se você foi escolhido, se você creu, se você aceitou, o que importa é que você é salvo, viu? Você deve perseverar até o fim. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor José Antônio, ore por nós, pastor, por favor. Opa, pastor, pode ser irmão Arthur. Pode, senhor. O negócio de arminiano e calvinista, eu sou arca. É uma mistura dos dois, arminiano e calvinista. Senhor nosso Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade, por esse ministério, Jesus, pela escola bíblica dominical, pelos irmãos que estão à frente, pelos alunos, por todos nós que aqui estamos, ó Pai, deste lado, Senhor, aprendendo e que nós possamos guardar em nossos corações, Senhor, todo esse ensinamento para que nós não venhamos pecar contra Ti, Jesus. Ajuda-nos em tudo, abençoa-nos em tudo, Senhor, e que este dia também seja para a glória do Teu nome. Senhor, que nós tenhamos uma tarde abençoada e que o culto de ceia seja uma bênção como tem sido todos os cultos de ceia, Senhor. Abençoa os nossos corações, nossos familiares de perto e de longe. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Deus abençoe, irmãos.